Bom dia, sexto ano. Então, galera, hoje nós vamos falar aí sobre as formas de relevo. Na última aula, nós começamos a falar sobre a biosfera, sobre a vida no nosso planeta, sobre todos os ambientes que nós temos no planeta. Hoje eu vou começar falando aqui de relevo. E aí, o que é relevo? Nós podemos definir relevo como as formas da superfície terrestre. Mas quais formas seriam essas? Certamente vocês já viajaram, certamente vocês já passaram por lugares diferentes e viram, por exemplo, a presença de morros, a presença de lugares mais planos, a presença de encostas mais ou menos íngremes, já passaram por serras, provavelmente, ou pelo menos já tenham visto, pela televisão, em algum filme. Então, essas formas, elas vão derivar de processos que têm a ver principalmente com a estrutura interna. Mas aí semana que vem nós vamos falar da estrutura interna, deriva continental. Hoje pretendemos focar aqui, nas formas do relevo. Os planaltos, eles são ambientes, Vocês já ouviram falar que planalto é plano mais alto, planalto é toda a superfície com mais de 200 metros de altitude. Na verdade, outra característica passa a marcar os planaltos a partir de agora para vocês, São novas cenas desses capítulos. Em um planalto ocorrem os processos de erosão. Eles predominam. Podemos citar como planaltos aí as áreas de serra. Por exemplo, os planaltos e serras do leste e sudeste, que é a unidade geomorfológica que o nosso estado do Rio aqui se encontra. Esses planaltos, eles são áreas que têm uma considerável altitude, considerável, vamos colocar aí a 500, 800 metros. Não é nada que se equipare às montanhas, que aí são as maiores formas de relevo encontradas na superfície terrestre. E as montanhas, elas têm uma origem tectônica. Então, na próxima aula vocês vão entender o porquê das montanhas. Quando as placas tectônicas elas se chocam, elas criam enrugamentos na superfície terrestre que levam ao surgimento de montanhas. Os planaltos, no passado, eles já foram montanhas. Só que, como são mais antigas, com o passar do tempo, foram se desgastando. Então, o Brasil ele tem duas unidades de relevo, que são as bacias sedimentares, que principalmente são ambientes de planícies, que é outra unidade que nós vamos falar aqui, e os escudos cristalinos. Então, o relevo do Brasil ele é mais antigo em comparação com o relevo, por exemplo, de um país como o Chile ou a Bolívia, que tem a Cordilheira dos Andes. Então, as planícies, elas são áreas onde predomina o processo de sedimentação, onde há um processo de deposição, por exemplo, a desagregação de um material rochoso, a água, como agente de transporte, ela vai depositar ali aqueles fragmentos. Então, por exemplo, os ambientes de praias são ambientes que nós podemos chamar de planícies, porque há uma predominância de deposição ali de sedimentos. Há uma sedimentação naquele ambiente. Então, geralmente, margens de rios, áreas costeiras, são chamadas de planície. E as depressões, elas têm uma altitude menor do que as áreas vizinhas, sejam elas planaltos ou planícies. Uma região aí que nós poderíamos chamar de uma região de depressão, é até chamada de baixada, é ali aquela região de Duque de Caxias, Belford Roxo, aquilo ali é a Baixada Fluminense. Porque está no pé da Serra de Petrópolis, ali da Serra do Mar, mas ao mesmo tempo está próximo às planícies costeiras, está próximo ao litoral, entenderam? Então, aqui no Brasil nós temos essa estrutura mais antiga, e aí nas próximas aulas eu vou falar sobre estruturas mais recentes, que aí, por exemplo, os Alpes, o próprio Everest. O Everest ele é uma forma de relevo recente, origem de tectonismo.
os Andes aqui. Por exemplo, vocês já devem ter visto alguém falar, por exemplo, passar na televisão, o Brasil hoje vai jogar 3.500 metros de altitude. Vai jogar lá no topo da montanha, vai jogar lá na Cordilheira dos Andes. Então, aquilo ali é uma forma de relevo também, entenderam? Já vou começar a dar um spoiler aí de deriva continental. Sobre a deriva continental, acredita-se que há muito, muito tempo, da ordem de milhões de anos, os continentes começaram a se romper, né? A se separar. Essa separação dos continentes deu origem aos continentes atuais, o que nós chamávamos de Pangeia. Hoje nós chamamos de Pangeia. Na época o ser humano não estava aqui ainda. Então, a configuração atual ela tem origem aí há milhões de anos. Houveram outros antes, haverão outros no futuro, porque é um ciclo que ele continua, os continentes vão se separando aos poucos, e nessa separação novas formas de relevo vão sendo criadas, formas mais recentes. Por exemplo, o vulcanismo no Oceano Atlântico, ele também é responsável por uma cadeia chamada dorsal mesoatlântica. É uma cadeia montanhosa que tem entre a América e o outro lado do mundo, que é a África e a Europa, né? Que é o continente que está do outro lado do Oceano Atlântico, os dois continentes. Então, hoje, galera, eu quis falar aí sobre essas formas de relevo. Na próxima aula eu vou aprofundar a deriva continental, vou falar aí dos agentes formadores do relevo, que podem ser internos e externos. Por exemplo, a chuva é um agente externo, a ação humana pode ser um agente externo, o tectonismo, agente interno. Valeu, galera? Então, peço que vocês copiem o que eu vou deixar lá para vocês copiarem. É importante ter essa matéria anotada no caderno também. Para além da explicação aqui, é muito, muito importante que vocês façam anotações, tá, galera? E tirem dúvidas também quando necessário. Valeu? Um abraço.